prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escotas de 4 soldados, cada um para guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia. Repita comigo: Pedro. Muito feio, fraco, desorganizado. Diga: Pedro. Dormia. Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 correntes e sentinelas. A porta guardava o cárcere. Eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, tocou ele ao lado e disse: Pedro, levanta-te depressa. Você que pode, diga amém. Amém. Glória a Deus. Antes de eu começar a pregar, quando esse culto terminar, eu vou estar com o meu material ali fora. Quem gosta de chocolate aí, levanta a mão assim para me ver. Se você não gosta, você tem problema de fabricação. Passe ali que o chocolate que eu tenho ali é diferente, porque ele não engorda. Prova disso é o meu corpo como é, ó. Ele não engorda. Não engorda, pastor. Então passe ali, gente, abençoe. Eu queria trago mais, mas eu consegui trazer só entre 18 a 20, alguma coisa assim. Então passe ali, abençoe nossa chamada, nosso ministério. Queridos irmãos, nós estamos, se o tecladista puder me ajudar, me ajude aí, vaso. Nós estamos diante de um texto muito conhecido por todos nós. É bem verdade que quem de nós que estamos aqui não conhece essa história do Pedro, que estava dentro do cárcere, e ele não foi sozinho. Junto com ele estava também Tiago, que tinha sido morto ao fio da espada por Herodes, o Agripa, neto de Herodes o Grande. Ele estava amando maltratar os irmãos da igreja do Senhor, matando ao fio da espada o irmão Tiago. A igreja entende o recado e levanta uma oração a favor da vida de Pedro. Esse livro de Atos aqui, dos apóstolos, ele é escrito por o nosso irmão Lucas, Dr. Lucas, que é conhecido como Atos dos Apóstolos, mas poderia ser conhecido como Atos da manifestação do Espírito Santo. Há fatores e episódios do capítulo do número 1 do livro de Atos até o último capítulo, as manifestações e episódios que o Espírito Santo se manifestava através da oração. Simão é o nome ideal que era usado no Novo Testamento para o nome de Pedro. Pedro no Novo Testamento é conhecido como Simão o Pedro. Jesus, quando vai chamar Simão, ele chama Simão de Cefas, que no original quer dizer Petrus, que significa pedaço de pedra pequena ou fragmento de rocha. Eu te provo na Bíblia, quando Cristo, no capítulo de número 15, no capítulo de número 16 de Mateus, ele vai dizer no capítulo de número 16, no versículo de número 15 em diante, ele vai dizer: quem sou eu? O Simão diz: tu és Jesus, o Filho de Deus vivo. Jesus olha para Simão e diz: dissestes bem, porque quem te revelou foi o Pai. E ele olha para Simão e diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro, quando a gente fala do nome de Pedro, nós
iremos associar dois fatores. Primeiro Pedro é aquele que negou Jesus. Nossa, Vitor, você veio pregar e falar mal de Pedro. Eu não vim falar mal de Pedro, porque todo mundo, algumas pessoas, quando pregam o nome de Pedro, querem bater muito nele. Mas todas as vezes que a gente fala o nome de Pedro, a gente associa que é aquele que negou Jesus. Quando Jesus disse: Pedro, tu me amas, por 3 vezes. Pedro, tu me amas. Lá vai a segunda oportunidade. Pedro, tu me amas. Lá vai a terceira oportunidade. Acredito eu que Pedro não nega Jesus uma vez. Pedro nega Jesus 3 vezes. Ele não se tocou no recado que Jesus estava dando para ele. Tu me amas? Lá vai mais uma oportunidade. Tu me amas? Lá vai mais uma oportunidade. Tu me amas? A Bíblia diz que quando nós falamos do nome de Pedro, vamos associar quando Jesus ia orar no monte e Pedro ia lhe acompanhar. Certo dia, Jesus orando, e quando Jesus estava saindo da oração, Pedro é aquele tipo de crente que aonde ele vai, ele anda armado. Aonde Pedro ia, ele ia armado. Mesmo com Jesus, Pedro era um tipo de crente que ia armado para os cultos. E os soldados vinham prender Jesus. Pedro levantou e cortou a orelha de Malco. Jesus voltava da oração e simplesmente Jesus pegou a orelha de Malco e colocou no lugar. Porque quem ora, cura. Agora quem não ora, anda ferindo alguém. Vou falar de novo. Jesus estava voltando da oração. E voltando da oração, Pedro, porque ele é um crente com um temperamento um pouco diferente, Pedro corta a orelha de Malco. Jesus pega a orelha dele e coloca no mesmo lugar, porque quem ora, cura. Quem ora, reconstrói. Quem ora, transforma. Agora quem não ora, anda ferindo alguém. Esse é o Pedro. Mas esse Pedro aqui é alguém que não tinha tido um encontro com Jesus. Jesus, no livro de Lucas, capítulo de número 5 de Lucas, olha o que o Simão está fazendo. Ele, pelo fato de ser um bom pescador, pelo fato de ter a experiência, ele foi para o alto mar e ele sabia a hora certa, ele sabia qual a estratégia para obter uma pesca favorável. Ele estava no meio, ele estava no lugar certo, ele estava na hora certa, mas deu tudo errado. Ele volta para a beira da praia e ele está lavando a rede. Ele estava lavando a rede. Primeira lição que eu aprendi, que Jesus me entregou aqui, foi: se ele está lavando a rede, é sinal que, primeiro, a rede está suja. Segundo, rede suja não pega peixe, tem que lavar. Enquanto Pedro estava lavando, Jesus observou ele e falou: Pedro, posso utilizar a tua embarcação? Ele entra, mas ele afasta o barco, ele afasta o material que Pedro usava para ter o seu alimento do raso para o fundo, porque tem gente que quer viver coisas profundas demais, mas ainda está no raso. O Senhor está chamando alguém aqui: precisa mais, eu preciso mais de você, eu preciso mais que você fale comigo, vem para o fundo. Ele afasta para o fundo, Jesus entra na embarcação dele, acredito eu, Jesus indo no mesmo lugar, no mesmo local, no mesmo ambiente que tinha dado tudo errado. Ele olha para Pedro e fala: Pedro, lança a rede. Ele fala: Senhor, nesse mesmo lugar, aqui nesse mesmo ambiente, eu joguei a rede, deu tudo errado, mas está no texto: mas sobre a tua palavra eu lançarei. Na minha tradução está escrito dessa forma assim, ó, ele não pescou. Na minha tradução está escrito assim, e ele colheu. E só colhe quem planta. O texto diz que Jesus honrou Pedro de uma forma tão grande, foi tanto peixe, que as redes foi se arrebentando,
aleluia, que Pedro teve que chamar os companheiros para lhe ajudar, porque existem situações que primeiro tem que dar errado, para depois dar certo, e tem situações que a gente não entende, quando nós passamos, seja nós obreiros, seja vocês irmãs, seja quem tem cargo eclesiásticos, tem situações que você passa, e você fala assim: Deus, não é possível, o Senhor lhe trouxe aqui para dizer para você, deu errado ontem, porque amanhã tem que dar certo, tem que dar certo. Esse é o Pedro. O texto diz que Jesus tinha feito algo tão extraordinário na vida de Simão Pedro aqui, que o texto diz que ele larga tudo e ele segue Jesus. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu não será, oh glória, eu estou arrepiado aqui, glória a Deus, tu não será mais pescador de peixes, mas será pescadores de homens. Pedro, no capítulo de número 1 de Atos, ele vai aparecer reunindo-se no cenáculo, pois os galileus ver Jesus subindo ao céu e deixando uma promessa essa, que ele deixaria o Espírito Santo dele e poder para o povo dele, e para que ele pudessem ser as suas testemunhas sobre todo Jerusalém, sobre toda a Judeia, sobre toda a Samaria e sobre todos os confins da terra. Quando ele deixa essa promessa, Pedro vai se reunir com o povo, 120 homens, dentro de um cenáculo. Quando Pedro se reúne aqui, Pedro está totalmente orando com o povo, ele está orando, ele está buscando, ele está se revestindo. Enquanto Pedro estava orando, entra o capítulo de número 2, olha o que está escrito no capítulo de número 2: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, e de repente, não tinha nada programado, o de repente de Deus entra, porque no capítulo de número 1 teve oração, no capítulo de número 2 o Espírito Santo entra e sela a oração do capítulo de número 1. Eu cresci ouvindo essa frase. De qual frase que é? Está na Bíblia, está no texto: enquanto mais oração, vamos comigo, enquanto mais oração, eles oram no capítulo de número 1. No capítulo de número 2, o Espírito entra dentro do cenáculo e enche todos eles que estavam ali. Pedro, pastor Heber, estava tão cheio, Pedro estava tão cheio do Espírito Santo, ele pregava, Alexandre, a mesma mensagem: arrependei-vos. Alguém parava para ouvir Pedro e dizia: lá vem coisa nova, pastor Josué, vai pregar alguma coisa nova. Pedro abriu o livro e começava a dizer: arrependei-vos. Quem olha para Pedro pregar, a pastora Fabiana diz assim: esse cabra aí é maluco, tudo que ele prega é a mesma coisa, não dá para entender. Mas quando Pedro é cheio do Espírito Santo, mas ele é tão cheio do Espírito Santo, alguém fala assim: aconteceu algo novo no capítulo de número 2, Pedro foi cheio do Espírito Santo, agora é a hora dele pregar algo novo, agora é a hora dele trazer uma novidade para a galera. Pedro abre o livro, sauda a igreja com a paz do Senhor e diz para ele: arrependei-vos, arrependei-vos. Enquanto Pedro estava pregando essa mensagem, arrependei-vos, arrependei-vos, aproximadamente 3.000 almas se rende aos pés de Cristo para a glória do nome dele. Pedro está tão cheio que Pedro entra no capítulo, e aqui eu começo a pregar, ele entra no capítulo de número 3, ele estava indo junto com João ao templo, a oração nona. Enquanto ele estava subindo, era posto na porta do templo, e esse templo chamado Porta Formosa, era colocado um coxo lá, e esse coxo era colocado diariamente esse coxo era colocado lá. Tinha alguém que pegava esse coxo missionária na porta da casa dele, no colo, levava até a porta do templo. Pastor Jovassi, esse mesmo alguém pegava ele no colo na
seguinte, esse mesmo alguém pegava ele na casa dele, levava para o templo, pegava do templo, levava para casa. Essa era a vida roteira desse cônjuge que não tem nome, mas a Bíblia faz questão de não mencionar. A Bíblia faz questão de dizer que ele é. Guarda no teu coração, tinha alguém, aleluia, que carregava ele. Quem te carrega não te faz andar. A cotovela alguém aí, por gentileza. Remanda, camanda, gasolha. Diga para alguém: quem te carrega, desse jeito ninguém vai te carregar não. Diga: quem te carrega não te faz andar. Diga para alguém: para de depender das pessoas. Se ninguém vai você. Vai você. Era colocado na porta do templo. Esse rapaz aqui estava por uma espera de um milagre por 40 anos. Me prova na Bíblia, livro de Atos, capítulo de número 4, versículo de número 22. Esse rapaz aqui está há 40 anos precisando, ou não sabia o que era andar. Ele estava na porta do templo. Todo mundo que passava por ele estendia a mão e falava: dá para mim uma esmola. Eu me perguntei, pastor, se não desse dinheiro, ele não estava ali. Se não desse dinheiro para ele não estava ali. É por isso que dia após dia ele estava. Ele estendia a mão, Luiz, e alguém que passava dava, mas a realidade dele era a mesma, era coxo. Ele até tinha, eu vou usar essa expressão aqui, ele até tinha a gorjeta na mão, mas ele continuava coxo. Matava pelo menos o prazer dele de ter a moeda na mão, mas ainda ele continuava coxo. Mas Pedro está tão cheio do Espírito Santo que ele não para, porque uma vez cheio, sempre cheio. Pedro está subindo para o templo e ele vê o homem estendendo a mão, e é esse homem, esse coxo, ele estende a mão. Mas o texto diz, pastor Josué, o que ele fala assim, ó, dá uma esmola. Está no texto que ele está de cabeça baixa, a mão está estendida, mas a cabeça está baixa. Olha o texto, Pedro aborda ele dizendo assim, ó, olha para mim. Quem tem autoridade é outra coisa. Olha para mim. Fitando os olhos, Pedro diz assim, ó, eu não tenho o que você quer. Eu ouvi o Senhor dizendo aqui esses dias, quem tem, tem. E de fato, Pedro e João não tinha ouro, Pedro e João não tinha prata, mas o que eles carregavam era maior. Era maior do teu dinheiro. Eu não tenho o que você quer. As expectativas desse garoto aqui foi tudo embora. Eu não tenho o que você quer, eu tenho o que você precisa. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta, 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 olha para cá, para tu dar glória. Deus não vai te dar o que você quer, Deus vai te dar aquilo que você precisa. Não para. Quem está dentro do templo está dizendo, missionária Raquel, alguém está dentro do templo, os religiosos, está dizendo assim, pastora Fabiana, missionária Dalvina, está dizendo assim, ó, eu já tenho 10 anos frequentando esse templo, 20 anos frequentando esse templo, 30 anos frequentando esse templo, 35 anos frequentando esse templo, e esse rapaz ainda continua na mesma situação. Aí eu vou usar essa expressão aqui. Ele não tinha o prazer de andar. Dá uma esmola. Não andava. Quem está de longe, dentro do templo, está dizendo assim, ó, nunca vai andar, porque
a religião é assim, porque tem gente que quer te ver bem, mas não melhor do que ela. Tem gente que quer te ver bem, mas não melhor que ele. Eu não sei que trem tem esse tipo de gente, mas o sangue de Jesus tem um poder. Aleluia. Pois esse milagre, começa a perseguição da igreja do Senhor. A partir do capítulo de número 4, Pedro e João são presos. A igreja se reúne para orar pela vida deles. Pedro, no capítulo de número 11, olha a mensagem que Pedro vai trazer. Eu estava em Jope, em oração, e eu tive uma visão de um lençol branco que descia do céu. Eu fitei os olhos para ele, e eu vi quadrupédes da terra. Eu vi feras, eu vi répteis, e uma voz que gritava meu nome, dizendo: Pedro, levanta-te, coma. E ele responde dizendo assim: como posso eu comer algo imundo? A voz responde: isso aqui é glória, isso aqui é maluco. Como podes tu dizer que é imundo algo que eu já purifiquei? Pedro está aqui nesse texto do capítulo de número 12. Isso aqui, quando eu estava lendo esse texto aqui, quem me acompanha aqui na rede social sabe que sexta-feira, para a glória de Deus, eu fiz 12 horas de oração, e no meio do mato eu estava fazendo essa mensagem aqui, eu estava montando essa mensagem aqui, e o Senhor me fez me lembrar do dia que eu estava nesse altar aqui, na vigília que o Luiz estava pregando. Eu cheguei a dizer para o Rogério, um dia antes de eu vir para essa vigília aqui, eu cheguei de um congresso que eu tinha ministrado, e aí eu fui falar para minha esposa: ô filha, já está muito tarde, então eu não vou descer para o monte não, eu vou orar na casa, na casa superior de cima da gente. O senhor nunca foi lá, então o senhor não vai saber, mas na casa que eu moro são 3 andares, eu moro na individual. A casa do meio não tem ninguém, a de cima é uma igreja abandonada que o dono deixou para trás, a igreja toda deformada. Tem dias que eu subo lá e eu vou orar no altar daquela igreja igual um doido. Aí esse dia eu cheguei para ela e falei assim: filha, eu vou subir para orar. Quando eu falei eu vou subir para orar, alguém começou a andar no corredor assim, ó. Aí eu olhei para ela e falei assim: alguém pulou o portão, vai entrar aqui, deixa eu pegar um pedaço de madeira, não vai adiantar nada porque eu sou magro, deixa eu pegar um pedaço de madeira. Eu saí para fora, falei: quem tá aí? Não tinha ninguém lá. Eu falei assim: meu, isso é estranho, minha filha, não tem ninguém aqui, que negócio estranho é esse? Eu entrei pra dentro e falei assim: eu vou subir. Eu vi que não tem ninguém, subi na casa do meio, subi na igreja, fui na onde tinha um escritório, não tinha ninguém. Você vai lá? Vou lá. Enquanto eu falei pra ela, eu tô subindo, peguei a Bíblia e falei: tô subindo pra orar. Começou de novo no corredor. E falei: eu te entendi, demônio, eu te entendi, Satanás, porque eu estou pregando aqui para gente aqui que você há muito tempo não ora. Eu estou pregando para muita gente aqui que há muito tempo você não sabe o que é falar mais com Deus. E sabe, deixa eu te falar uma coisa: quando você entender que você precisa levantar dentro daquele quarto, dobrar o teu joelho, aquele demônio vai cair. Ele me coma na súria. Eu não estou me aguentando mais aqui, então eu vou dizer para você: estou pregando para crente aqui que está fraca, que está debilitada, mas um crente fraco de joelho é mais forte que 11 mil demônios de pé. Abre a tua boca, profeta, abre a tua boca, levante a tua mão, levanta. O Senhor falou para mim: enquanto você estiver com a mão levantada agora, gritando o nome dele, as correntes serão quebradas agora. Tem crente que não gosta de orar. Lá vai o recado dentro da Bíblia. Ouvindo qual é o recado? João capítulo de número 15.
15, verso de número 7. Se a minha palavra estiveres em vós, tudo o que pedires em oração vos será concedido. Jeremias, capítulo de número 33, verso 3. Clamas a mim e eu vos responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. A oração de um justo. Olha o texto que vocês escolheram, capítulo 4. E eles orando, tremeu tudo. Quando eu li esse texto, Deus me levou quando Paulo e Silas foram levados presos, a mãos atadas, os pés atados, com as costas sangrando, com dor. Paulo olha para Silas e fala assim: Silas, não tem o que fazer. Enquanto você ora aí, eu canto aqui. Mas está doendo, vai orando. Está sangrando, a ferida está aberta, vai orando. Eu preciso liberar essa palavra para quem trouxe glória. Eu não vim pregar para quem é incrédulo, eu vim pregar para quem tem fé no coração. Você e a tua casa está prestes a viver dias a quais vocês oraram. Está chegando. Vocês estão prestes a viver o dia que você dobrou o joelho e falou: Deus, eu não aguento mais, mas eu vou. Ó, Silas, ora aí, Silas, que eu canto aqui. Tá doendo, vai cantando. Tá machucando, enquanto mais eu me mexo, dói. Vai orando. Canta daí, eu oro daqui. Canta, é minha sama, é manacomanagachúria. Canta daí que eu faço daqui. Ora daí que eu faço daqui. Enquanto eles entenderam o recado, o texto diz que houve-se um terremoto, ao ponto das correntes se quebrar. Eu fui perguntar, eu sou curioso demais. Eu falei: Deus, que é isso? Então quer dizer que o Senhor usou a geografia. A geografia diz que para haver um terremoto, seja no Brasil ou seja em qualquer outro país, duas placas tectônicas tem que se chocar uma na outra, causando o terremoto. Aí treme tudo, algumas coisas saem do lugar, algumas coisas se destabilizam. Eu perguntei: então o Senhor usou isso? O Senhor usou isso tudo? O Senhor usou a placa? Ele me respondeu em 12 horas de oração. Quando eu quero causar um terremoto de glória, eu preciso de alguém com a boca. Eu preciso de alguém orando, ferido, mas orando, chorando, mas chorando, perdeu tudo, mas chora. Levante a tua mão. Eu vou te dar, nesse congresso agora, Deus falou para mim: é Macamassúria, em 30 segundos eu vou encher a minha igreja. Levante a tua mão agora pro alto. 30 segundos, abre a tua boca onde você está agora. Enquanto você está com a mão levantada, com a boca aberta, a corrente cai lá. A corrente cai lá. Abre a tua boca agora. 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 Eu quero ver só quem é pentecostal agora. Para os instrumentos agora.
Deixa Deus se tomar agora. Aê, é cama. Orimi cama suia. Isso daqui não é para incrédulo, Raquel. Missionária da ouvida, isso daqui não é para incrédulo. Eu sei que a senhora carrega muito Deus. O Senhor falou para mim agora. Diga para minha igreja que uma unção de cura está passeando aqui agora. Uma unção de glória está passeando aqui agora. Eu terminei agora. Tiago, bota a mão na espada. Pedro, vai dormindo. Pastor Luiz Fernando pregou aqui. Falou que enquanto Elias dormia, Deus desceu. Eu falei, tá no texto. Enquanto ele dormia, guardado entre dois soldados, o anjo do Senhor desce sem dar explicação nenhuma. Só desceu porque tinha uma igreja orando. Só desceu porque tinha alguém aqui, ó. Eu estou pregando pra gente aqui que já era para você, filho tá morto. Mas tem uma mãe que fica na beira da cama e fala assim: Senhor, não, cerca com teu sangue. Eu estou pregando para alguém aqui, lá em Palheiros, pastor Hebe, onde eu ouvi um recado que tá uma onda de separação de casamento para lá e para cá. Eu orando no monte, eu falei: Senhor, cerca o casamento, cerca a família, porque tem crente que não sabe. A tua oração, ela não tem perna, mas ela anda. Ela não tem asa, mas ela voa. Abre a tua boca e ora. Terminei. Olha pra cá. Pedro dormindo, o anjo do Senhor desce. Fala: Pedro, levanta depressa. Levanta depressa. Levanta depressa. Tocou nele, levanta depressa. Se tu não dá glória agora, pode parar. Segura aqui pra mim, pastor. O anjo desceu. Se tu não dá glória agora, o pastor acabou de falar, você tá bom. A mão tá dada de Pedro. O anjo toca nele. Toca nele, não toca na algema. Toca nele, não toca na algema. Toca nele, não toca na algema. Mas quando ele fala assim, ó, levanta, a algema cai da mão. Enquanto você se posicionar, essa corrente eu vou quebrar. Eu vou quebrar. Agora vou voltar. Se coloca de pé, por favor. Se coloca de pé, por favor. Olha pra cá. Se repose a tua mão no ombro de quem está do teu lado. Eu sei que vocês estão cantando. Eu respeito muito vocês sabem disso. Mas eu preciso ser obediente ao horário que o pastor me deu. Que eu já passei 2 minutos. Mas
Mas eu preciso ser obediente. Enquanto eu orava no monte, Deus falou para mim o término da pregação. Entrega para ela, porque enquanto eu estiver usando a tua voz, primeiro eu vou quebrar corrente aqui hoje, e eu vou curar alguém que chegou com caroço aqui hoje. Eu vou curar alguém, eu vou tomar tua boca lames aqui hoje. Eu vou entrar no sangue de alguém, eu vou entrar no cérebro de alguém, eu vou entrar nos ossos de alguém. Alguém vai ter os ossos renovados através da unção da tua voz agora. Pode cantar, Lames. Pode cantar, Lames. Essa de Deus agora. Aproveita que você é de Deus.